Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Marcos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês a estratégia de estudos que você tem que ter nessa reta final para o Enem para que você possa maximizar o seu resultado na prova e chegue lá acertando o máximo de questões possíveis com foco no TRI e tudo mais para que você consiga a aprovação na faculdade que você quer. Eu utilizei dessa estratégia na reta final e ela me ajudou demais. Foi uma evolução muito grande, com certeza na reta final foi a parte do meu estudo que eu mais evoluí. Consegui mais de 150 acertos na prova do Enem, consegui aprovação em medicina numa faculdade federal. Então, com certeza, essa estratégia de estudos pode ser muito proveitosa para você. Então fica aqui no vídeo que eu vou passar todos os pontos dessa estratégia para que você consiga o máximo resultado possível na prova. O ponto principal dessa estratégia para a reta final do Enem deve ser o foco na resolução de questões. Eu sei que todo mundo fala isso, mas eu tenho que destacar que você tem que resolver o máximo de questões possíveis nesse período, porque é uma forma de retomada ativa dos conteúdos que você já viu e também de contato com conteúdos que talvez você não tenha visto. E bom, as questões é o que você vai encontrar no dia da prova do Enem. Então, como lá no dia da prova você vai encontrar várias questões e tal, você tem que estar acostumado a resolver questões, e como você vai ter que resolver questões rápido e tal, a prática vai fazer com que você consiga cada vez mais resolver questões mais rápido e não ter problemas com o tempo. Então, através das questões, você faz uma retomada ativa dos conteúdos que você já viu, tem o contato com conteúdos que você ainda não viu, vai criando agilidade e acaba criando também familiaridade com o modelo da banca, com o modelo de cobrança da banca quando você faz questões do Enem. E tomando como gancho isso de fazer questões, eu digo para vocês que o que eu mais fiz na reta final do Enem foi resolver muitas questões da banca, resolver provas anteriores, que foi o que eu acredito que foi essencial para eu conseguir o meu resultado, conseguir mais de 150 acertos no Enem. Então, com certeza, resolver provas anteriores, se você ainda não as resolveu, é essencial para que você consiga uma boa nota na prova. Então, foque demais em resolver provas do Enem, intensifique a realização de simulados durante as suas semanas. Se você ainda não começou, tente resolver todas as provas do Enem, desde o Enem 2009 impresso até o Enem 2020, e todas as provas do Enem PPL, que é para pessoas privadas de liberdade, que são as mesmas questões, é do mesmo banco de questões e tal, do Enem 2015 PPL ao Enem 2020 PPL. Então resolva todas essas provas. Também tem outras, segunda aplicação, tem o Enem Libras de 2017, segunda aplicação de 2016, Enem Digital de 2020. Então tem muitas provas para você praticar. Então é essencial que você pratique as provas. Eu vou deixar um link aqui na descrição com várias provas e gabaritos comentados para que você possa imprimir, possa resolver essas provas e tudo mais. E também o gabarito comentado para você entender os seus erros. E cara, entender os seus erros não é simplesmente fazer a prova por fazer, você tem que entender aonde você está errando, qual que foi o motivo do seu erro, qual que é a sua lacuna no conteúdo, ou seja, quando você faz as questões, quando você faz as provas anteriores, o seu foco deve ser muito na revisão. Você tem que se importar minimamente com o seu resultado para você ver aonde você está, mas o principal é você resolver as suas lacunas. Então, se você está acertando 60 questões no segundo dia do Enem, foque nas 30 questões que você está errando, nas questões que você chutou e tal, para você chegar lá no dia da prova e não errar questões sobre esse assunto. É o que eu falo, erra nas provas anteriores, erra fazendo simulados para não errar no dia da prova. Então você tem que realmente fazer uma correção detalhada desses seus erros, fazer um diagnóstico de onde que tá as suas lacunas de conteúdo e tudo mais. Quando você faz as provas anteriores, você também tem um contato com os conteúdos que são mais incidentes da banca. Então cada vez mais você vai repetindo aqueles conteúdos até que aquilo se internalize na sua cabeça. Então é fundamental para você que você resolva essas provas, como eu disse. E também essa correção detalhada, esse diagnóstico. Ou seja, pega uma folha de papel, vê assim, pô, tô errando questão de citologia, tô errando questão de Brasil República, isso daqui eu não sei e tal. E aí, a partir disso, você volta na teoria. Você vai ver uma aula sobre esse assunto, faz uma bateria de questões sobre esse tópico que você está errando, que isso com certeza vai fazer com que você preencha as suas lacunas e não venha a errar novamente esses assuntos. Cada vez mais você preenchendo essas lacunas, você aparando as arestas para você chegar lá no dia da prova e consiga o máximo de acertos possível. Então é fundamental isso. Resolver questões, fazer provas anteriores, fazer um diagnóstico dos seus erros, corrigir as questões que você está errando e estudar a teoria baseado nos seus erros nesses simulados, nessas questões. Porque isso com certeza vai acabar fazendo com que você preencha as suas lacunas e chegue lá no dia da prova e não erre questões que você está errando nos simulados. Para quem já fez a maioria das provas do Enem, eu acho interessante você resolver provas da Unesp, que tem um modelo de cobrança similar ao do Enem, provas da URGS e de outros vestibulares tradicionais, e também simulados de Enem, de cursinhos que você acha facilmente aí pela internet, que eles fazem baseado nas provas do Enem e tudo mais. Então, eu acho que é bem interessante você resolver essas questões para você cada vez estar fazendo uma retomada ativa dos conteúdos e poder saber aonde exatamente que você não está sabendo e chegar lá no dia da prova arrasando, acertando o máximo de questões possível.
Outra coisa que eu fiz bastante na reta final foi o caderno de erros, ou seja, eu tinha um caderno em que eu fazia mini resumos dos assuntos que eu estava errando, ou seja, se eu errasse uma questão, por exemplo, de separação de misturas, eu fazia meio que um mini resumo do por que eu tinha errado aquela questão e tal, com as minhas palavras, não era copiando, não era transcrevendo do gabarito comentado, era com as minhas palavras, eu explicava como se fosse explicando para mim por que eu errei aquela questão, porque isso acabava fazendo com que eu internalizasse mais ainda o motivo daquele erro para que eu não viesse a errar novamente em outras questões. Então é bem interessante essa prática do caderno de erros, você também pode relê-lo em outros momentos para você, ali próximo da prova, estar relembrando quais que foram os seus principais erros para que você não erre eles. Então foi algo que me ajudou bastante e que pode ser uma estratégia boa para você também. Para redação, que é a matéria que mais alavanca a sua média do Enem, que você chega mais facilmente ali próximo de 1000 pontos e tudo mais, e que várias faculdades colocam um peso alto, você não pode negligenciar nessa reta final. Você tem que dar um foco bem grande em redação, porque ela pode ser o seu diferencial para ser aprovado na universidade. E como é que deve ser o seu estudo de redação nessa reta final? Você tem que realmente focar em realizar redações, pelo menos uma por semana, você fazer, entender as competências do Enem, mais importante de tudo, entender bem as competências do Enem, montar meio que um modelo de redação para que você possa utilizá-lo lá no dia, e aí, pô, tendo a familiaridade com esse modelo, que você já estava tirando 940, 960, 980 nas correções, você consegue também lá no dia chegar ali numa nota superior a 900 pontos. O Enem é uma prova que tem uma redação engessada, ela não preza pela criatividade, é algo bem padronizado mesmo. Então, montar um modelo de redação é fundamental para que você alcance uma boa nota no exame. Então, qual que é a minha recomendação de estudos para vocês de redação nessa reta final? Gente, se vocês não conhecem ainda a plataforma Repertório Oficial, tem aulas bem práticas, bem direto ao ponto, aulas que com certeza vão te ajudar demais a alcançar uma nota superior a 900 pontos, ou seja, aulas curtas, a gente está com pouco tempo, então isso é muito importante, sem enrolação, sem brincadeira, então você consegue entender bem as competências do Enem, ver exemplos de redações que conseguiram mais de 900 pontos, parágrafos exemplares, modelos prontos de parágrafos para que você possa aplicar no seu texto, diversos repertórios socioculturais por eixo temático e tudo mais. Então essa plataforma tem tudo o que você precisa para alcançar mais de 900 pontos e também eles prezam muito pela velocidade. Eu tinha muita dificuldade no início, quando eu estava começando a fazer redação, fazer uma redação em uma hora e meia, era muito difícil para mim. Eu sempre demorava 2, 3 horas para fazer a redação e essa plataforma tem foco total em agilidade, para que você consiga resolver, fazer a sua redação do Enem em 45 minutos a 1 hora. Então esse é um dos principais pontos deles, eles focam realmente na praticidade, na sua agilidade na hora de fazer a redação e isso com certeza ajuda demais, porque aí você pode dedicar um tempo maior a humanas, a linguagem, de acertar mais questões nessas áreas e tudo mais. Então com certeza ajuda demais a plataforma Repertório Oficial, além de correções extremamente detalhadas. E bom, eles deram um desconto incrível para vocês. Com o cupom MARCOS50 vocês têm acesso a essa plataforma com 50% de desconto. Com esse cupom vocês pagam R$25 por mês. É menos de R$1 por dia, é menos que um lanche, é menos que uma pizza. Não, é assim, acesso ao conteúdo completo, a todas as aulas, a todos os modelos de redação e tudo mais. Cara, é sensacional. Acesso às correções detalhadas. Então você ainda tem esse plano e tem um outro que também é bem baratinho, fica R$35, R$30 por mês com o código MARCOS50, 50% de desconto com esse código. Então dá uma olhada lá, eu tenho certeza que vai te ajudar demais, que você vai gostar bastante e que usando eles você vai alcançar ali mais de 900 pontos e provavelmente conquistar a sua vaga na universidade. Então dá uma olhada, eu vou deixar o link e o código aqui na descrição do vídeo, MARCOS50, 50% de desconto na plataforma. Dá uma olhada lá. Além da prática de provas, o estudo da teoria nessa reta final tem que ser direcionado pelos seus erros dos simulados, como eu disse, nas provas antigas que você resolver e tal, como eu falei, mas também estudando os assuntos mais incidentes para que você não tenha nenhum problema com eles e tal. Aqui no canal já tem um vídeo sobre os assuntos mais incidentes que aparecem na prova de ciência da natureza, que, cara, são os assuntos que mais caem disparado, com certeza eles vão aparecer na sua prova, então dá uma olhada lá no vídeo, estuda os assuntos mais incidentes, os que você não tiver domínio ainda, porque com certeza eles vão ser bem importantes para que você acerte mais questões. Então, uma prática de revisão, de estudo dos assuntos mais incidentes na reta final pode te fazer aumentar bastante a sua nota no Enem. Outra dica que eu dou pra vocês é pra vocês não surtarem de ansiedade e tal. Prezem pela sua saúde mental nessa reta final, porque pode chegar lá no dia da prova você ter alguma crise de ansiedade, você ter algum problema emocional e não conseguir dar seu máximo na prova. Então, vez por outra, descansem, parem de pensar um pouco no vestibular, vai ver uma série, vai jogar um futebol, vai fazer qualquer outra coisa, ver TV, dormir, ler um livro, qualquer outro tipo de coisa para que você tire a sua cabeça do vestibular e você não fique nessa ansiedade e tudo mais, porque muita gente acaba perdendo muitas questões lá no dia da prova por ansiedade, por fatores emocionais, então é bem importante você prezar pela sua saúde mental nessa reta final.
As redes sociais, nesse sentido, podem te atrapalhar bastante, porque tem toda essa questão de ansiedade, do lado emocional. Quando você usa a rede social, você acaba ficando mais ansioso. O Instagram, todo mundo falando do Enem e tal. Então, dê um tempo dessas redes sociais, eu acho que pode te ajudar bastante. Também em tempo de estudo, porque muita gente perde muito tempo com as redes sociais durante os dias. Eu lembro que no meu ano de vestibular eu desativei o Instagram e tal, fiquei sem usar realmente rede social por um ano, só usava o YouTube mesmo para ver videoaula, vídeo de dica, essas coisas. Então, é bem importante, pode te ajudar bastante no controle da ansiedade e você ter mais tempo para dedicar ao estudo, para descansar nessa reta final. Então, pensem sobre isso. Vocês não precisam desativar a rede social que nem eu fiz, mas pode ser desinstalar, tentar maneirar um pouco o uso. Com certeza eu acho que pode ser proveitoso para vocês nessa reta final. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da estratégia de reta final. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês curtiram, deixem o seu like. Se inscreva no canal que tem muitos outros vídeos legais vendo aí. E deem uma olhada nos links que eu vou deixar na descrição, que com certeza podem te ajudar bastante também. Então, é isso. Valeu e até a próxima.